Pronto, então. Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre temporizadores, certo? Que, digamos, é uma estrutura que já está pré-pronta, né? No contexto da norma IS 611/31/3, né? E esse tipo de temporizadores se classifica de acordo com a sua maneira de acionamento, certo? E também com sua, digamos assim, filosofia de atrasos, né? Muitas vezes o atraso é positivo, como pode ser negativo, sendo que um atraso negativo é, na verdade, um adiantamento, né? Então, bom, é basicamente isso que a gente vai fazer, né? E vamos ver um outro tipo de temporizador que, inclusive, também existe, né, em CLPs de outra marca, né, de outros fabricantes, né, em alguns existem, outros não, certo? Digamos que eu vou trabalhar com três tipos de temporizadores hoje, né? Vou utilizar um pouco o exemplo da aula passada, que foi esse aqui, né? Que a gente já, ou pelo menos já mostrei para vocês uma ideia de como funcionaria esse sistema aqui, né? Vou comunicar ele com o software, né? O Codesys, né? E vou continuar, digamos que, tratando esse problema, certo? Mas dessa vez eu vou fazer algumas modificações para que vocês possam entender qual é o verdadeiro objetivo de um temporizador, né? Então, de antemão, estamos aqui, né, com o mesmo algoritmo da aula passada, né? Lembremos que aqui eu fiz o que? Troquei algumas bobinas, né, de acionamento por estado, troquei por bobinas cujo, digamos assim, acionamento foi feito nos dois papéis, né, set e reset, né? Então, também utilize aqui o contato por transição, já seja transição de subida ou transição de descida, né? E uma mistura aí com contatos normais, né? Contatos clássicos convencionais. Então, o que que eu vou fazer hoje? Então, vamos primeiro relembrar um pouco o problema, de que tratava, só para contextualizar, não ficar muito no ar, né? E depois eu vou acrescentar uma que outra, digamos assim, especificação adicional, onde o temporizador vai ser realmente a solução, e aí com certeza vocês vão entender o verdadeiro sentido de cada um dos temporizadores que eu vou mostrar, tá? Então, comecemos pelos, aqui do lado direito, né, da tela, vocês lá no programa vão ter isso aqui, algumas opções, né? Aqui temos o T-on e o T-off, né? T-on, T-off, tecnicamente significa uma única coisa, né? O T-on é um retardo ao acionamento e o T-off um retardo ao desligamento ou simplesmente ou mesmo que um off delay, né? De pronto vocês devem conhecer mais com essa expressão. O T-on seria o on delay, certo? E vejamos aqui também outro tipo de, deixa eu ver se aparece aqui. Vamos ver se aqui tem timer. Aqui está o TP, né? O TP ele não aparece aqui do lado direito, mas ele aparece por aqui, indo diretamente na livraria, né? Mas vamos deixar por enquanto isso aí. Já sei que vamos trabalhar com esses três, né? Para entender basicamente a ideia, né? É, esses bloquinhos, eles vêm com uma, digamos assim, uma breve explicação, né? O que que ele faz, né? Mas eu vou explicar lá no quadro realmente como que funciona isso, tá? Vou apagar isso aqui, pronto. E vamos entender no quadro como que funciona um temporizador, né? Então, comecemos pelo temporizador T-on, né? O T-on. Como funciona o T-on? Na verdade, o T-on é o quê? Vai ser um bloco, certo? Que vai ter uma caixinha assim, né? Opa, caixinha aqui, né? Uma saída, né? Então aqui eu mostrei uma entrada, uma saída. Geralmente temos uma saída aqui e uma entrada aqui. Aqui colocamos o tempo predeterminado pré-estabelecido, PT, né? E aqui colocamos um PE. É assim como, digamos que é a nomenclatura que se utiliza em quase
todos os CLPs, né? Tipo assim, a mesma distribuição de entradas e saídas, duas entradas, duas saídas. E o que que faz isso aqui então, né? Bom, se é um T1, a entrada, na verdade, ela é acionada por transição de subida, né? Então, ela sempre vai ser acionada por transição de subida. Ou seja, quem acha que o temporizador se aciona por estado já está errado, né? O temporizador obrigatoriamente se aciona por transição. Ou seja, se eu quero que ele comece a contabilizar um tempo, eu tenho que, em um T1, enviar uma transição de subida de 0 para 1. Dessa maneira, você garante que esse pequeno bloco comece a contabilizar um tempo. Que tempo você vai colocar? O tempo que geralmente, né, a gente coloca a letra T maiúscula, esse símbolo aqui, certo? Numeral, e um número aqui, né? Um número com unidades, né? Então, por exemplo, eu posso colocar um tempo N com a letra S do lado, indicando N segundos, né? É, o que representa a letra Q? A saída, mas é uma saída que ela passa de 0 para 1, ou seja, ela vai sofrer uma transição de subida também, correto? Mas essa transição de subida, ela vai acontecer um tempo ns após a transição de subida na entrada. Ou seja, colocando isso em um diagrama de tempo, né? Vamos supor aqui o eixo vertical. Então aqui temos o tempo, né, corrente, né? E aqui eu vou ter um sinal, né? Um sinal que é o sinal que eu vou aplicar na entrada. E vai chegar um momento em que eu tenho uma transição de subida. Então aqui vai ser 0, aqui vai ser 1, e isso aqui é in, o que eu tenho na entrada. Aqui temos uma transição de subida, né? De 0 para 1. E aqui eu vou ter o quê? Também, vamos colocar aqui que, né? Então, a transição de subida que aconteceu na entrada é, digamos, a referência para contabilizar o quê? O tempo que ele vai tardar para efetivamente acionar, ou seja, por isso é um retardo ao acionamento, né? Então, a partir dessa transição, eu vou contabilizar um tempo que vai ser o tempo, vamos colocar aqui esse tempo, é o tempo T, hashtag, NS, né? Pronto. Ou seja, que na saída eu vou estar com isso aqui em 0, certo? Mas quando acontece a transição na entrada, eu devo ter o quê? Deveria ter também uma transição na saída, mas como é um retardo, então ela vai demorar mais um tempo, que é o tempo efetivamente configurado, pré-estabelecido lá em PT, no pino PT. E aí, então, eu vou ter efetivamente uma transição de subida. Isso aí é um T1. Digamos que essa seria como a dinâmica do T1, em termos de operação, funcionamento. O que seria PE? Olha bem, a gente não, pelo menos nessa disciplina, eu não sei, ainda não sei se vou chegar a usar ou não, mas o PE, na verdade, alguns CLPs tipo a Siemens chama de PE, da Schneider chama de outro nome, botar a letra E, enfim, isso aí não importa, o que importa é o que, que faz esse pino ou essa saída aí. Ela, na verdade, vai pegando o valor, certo? Do tempo como uma expressão, digamos assim, em words, ou seja, você não vai utilizar 0 e 1, você vai utilizar vários zeros e uns, ou seja, uma configuração, um formato de representação numérico, e ele vai lhe passar esse número para fora. Já, tipo, se eu precisar desse tempo para alguma coisa, para eu enviar para um outro bloquinho que vai pegar esse tempo, eu vai medir e eu vou querer que determinado momento desse tempo ele faça alguma coisa, eu somente vou poder fazer isso com uma certa contagem desse tempo, né? Então, é como se de alguma maneira na letra Q você obtém a resposta do temporizador, mas na saída PE você vai ter uma contagem desse tempo. E essa contagem pode ser útil para alguma coisa, né? Principalmente quando a gente trabalha com coisas de um pouco mais alto nível em relação a tempo, né? Onde, por exemplo, você precisa saber que quanto tempo está, ou quanto tempo leva
tal atuador acionado e você precisa, após 50 milissegundos, anular ou fazer alguma coisa, né? Tipo, né? Onde você precisa realmente ter um valor numérico. Então, aqui, na verdade, você vai ter o tempo, certo? Só que eu vou colocar isso aqui como para que fique compreensível, é, tipo assim, uma representação numérica, né? Certo? Essa seria basicamente a ideia de um temporizador T1. Como seria um TOF? Um TOF, pues já seguindo a mesma linha de raciocínio, né? Que na verdade o T-on seria na verdade o on delay, né? Que vocês devem ter visto por lá em comandos ou em alguma parte, né? Ó, Professor, diga. Oi. esse tempo de saída do P é o mesmo T número em Não, não, S não. ou é Esse diferente? número, ele vai mudando com o tempo. O TNS é o tempo que você quer que ele aguarde para retardar o acionamento. Agora, o que está em PE é um tempo que ele está sendo mostrado aí constantemente, mas tipo, ele vai variando, entendeu? Então, tipo assim, se você coloca, por exemplo, em NS igual a 5 segundos, esse PE vai variar um número real de 0 a 5 segundos. Então, ele vai começar 0, 0.1, 0.153, até chegar a 5, entendeu? Mais ou menos essa ideia. Tempo é, na verdade, uma saída real, né? Um número real, ponto Entendi. flutuante. Isso aí. Uhum. Tipo, um é o set point e o outro é o contador. Isso, um contador de tempo, um temporizador, né? Isso é uma coisa interessante que muita gente acha que temporizador e contador são coisas diferentes, mas não, um contador de tempo é o mesmo que um temporizador. Então, na verdade, aqui sempre a gente trabalha com o quê? Com contadores, né? Fundamentalmente, né? Na essência, são todos contadores. A mesma história de um temporizador em um microcontrolador, né? É um contador, né? Um contador, cuja base de tempo é ajustada por você, né? Lá, mas na verdade sempre será um contador, né? Então, basicamente é isso. O tempo seria exatamente isso, um contador de tempo, uma saída real de ponto flutuante do tempo que está percorrendo, né? E T é simplesmente o tempo que você quer retardar, né? Só isso. Tá? Bom, vamos aqui no T-off. O T-off seria o quê? Vai ter também, seguindo a mesma ideia, né? Uma entrada, vai ter uma saída, né? Aqui seria T1, aqui seria T-off. Vamos ter PE, vamos ter um PT, certo? E aqui também, pronto. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Diferentemente do T1, que você aciona ele com transição de subida, aqui você faz com descida, né? Então, eles têm que estar em um, o que tem sentido, né? Se eu vou desligar uma coisa, ela tem que estar ligada, né? Então, certamente, ela tem que estar em um para em algum momento passar para zero, né? Então, vai ser uma transição de descida. Então, se você colocar uma transição de subida no T-off, não acontece absolutamente nada. Na verdade, o que acontece é o seguinte, o T-off, ele funciona como um fio condutor, se você manda uma transição de subida. Ou seja, quando você manda uma transição de subida, o que você tiver na entrada, imediatamente vai para onde? Para a saída aqui. Agora, se você envia uma transição de descida no T-off, aí ele vai contabilizar o tempo que você colocar em PT. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar mais uma vez a nomenclatura NS, né? E aqui, pois mais ou menos, o que vai acontecer aqui no T-off? Pois então ele vai ter também uma transição de descida, certo? Que vai acontecer após ter percorrido um tempo de N segundos da transição inicial na entrada, né? Então aqui seria 1 para 0, certo? E seguindo a mesma representação de tempo aqui, então aqui teríamos in, ok? Teríamos o quê? Inicialmente, meu sistema deve estar, meu sistema não, meu sinal tem que estar em 1, né? Estado 1. E vai chegar um momento em que ele vai para 0, né? 1 e 0.
correto? Então, aqui temos uma transição de descida. Essa transição se projeta no tempo também, né, como uma referência, e aí a gente pode dizer que se a saída, se eu boto uma aqui, automaticamente vai para a saída, né? Eu já falei, tipo, é como um fio condutor. Se eu coloco um estado lógico 1, ele vai para fora também, imediatamente. Então, aqui tem que acontecer exatamente uma coisa. Só que a partir dessa, digamos assim, desse tempo aqui, eu vou contabilizar os N segundos, né? Né? E somente quando ele finalizar esses N segundos é que ele efetivamente vai gerar uma transição de descida, ou seja, vai desligar, né, o que a gente subentende como um desligamento, ou dependendo da circunstância, isso pode ser um desligamento ou uma ligação, tanto faz, né? Isso é muito relativo, né? Então, na verdade, eu prefiro sempre dizer que é uma transição, né? Fica um pouco mais, digamos assim, um pouco mais preciso, porque você está falando de transições, não está falando de desligamento necessariamente. Você pode ligar um sistema com um zero, né? Pode ser, por que não? Entendeu? Mas o que eu estou dizendo aqui, na verdade, é deixar bem claro que são as transições as que vão definir o funcionamento dos temporizadores. Então, aqui é isso, né? Aí seria um T-off e um T-on, certo? O último temporizador que a gente vai ver agora é o TP, né? Que inclusive não aparece aí não aparece no menu padrão aqui da janela que vocês têm à direita, né? Ele só tem T-on, T-off, porque são os mais comuns, né? Mas não significa que sejam os únicos, né? Então, eu vou mostrar ainda o TP, que é o famoso temporizador de pulso. E ele tem umas utilidades muito boas, inclusive, na aula passada, alguém que me perguntou, não foi, sobre alguma utilidade do contato por transição, né? Então, aí está, ó. O TP, ele funciona muito bem com um contato por transição. Inclusive, a gente pode ver isso hoje, né? Como que funciona o TP? Na verdade, o TP é temporizador de pulso, né? Mas eu vou colocar aqui simplesmente a palavra pulso, tá? Por quê? Porque na verdade é isso, ele não vai me gerar um sinal que tem retardo ou que simplesmente ele retarda o desligamento. Não, tanto faz. Na verdade, ele aqui, o que faz é gerar um pulso cuja largura é totalmente independente, sabe? É indiferente também ao que aconteça na entrada. Então, ela é como, digamos assim, um pulso mesmo. Tipo, você manda um pulso de 1 milissegundo e ele vai ficar 1 milissegundo, mesmo que na entrada você tenha ruído, que você tenha alterações de transição, tá? Então, vou explicar bem como funciona isso. A estrutura é basicamente a mesma. Outro bloquinho aqui, TP, pronto. Aqui temos IN, QE, PT e temos PE, certo? Mesma filosofia, né? Então, vamos ter o que aqui? No TP, olha bem, sempre eu tenho visto é que todos são acionados por transição de subida, mas vamos ver, por exemplo, o caso desse aqui, ó. Aqui não aparece, né? Já disse. Como é que você consegue ver o que esse programa lhe oferece? Então, vamos supor que eu vou colocar aqui nessa parte um contato, né? Tem uma caixinha aqui que diz, ó, insertar caixa vazia. Então, eu vou colocar essa caixa. Aqui, por exemplo, diferente de outros CLPs, vou trazer aqui, ó. Aqui um T1. O T1 é mais ou menos desse jeito aqui, ó. Aí, pronto. Certo? Ele tem aqui a letra IN e a letra Q, certo? Agora, essa caixa vazia aqui é uma caixa vazia que não tem nenhum papel associado. Tipo, eu não sei se isso é um temporizador, um contador, sei lá o que.
certo? Então, essa ferramenta Codesys, ela é bem, tipo assim, é bem robusta e dá para fazer, inclusive, coisas com CLPs reais, né? Então, de alguma maneira, ela dispõe de algumas bibliotecas, certo? Que você pode chamar, né? Para configurar essas caixas vazias com algum propósito específico. Um deles é o que eu quero mostrar agora, que é o TP. Então, por exemplo, aqui, eu venho e estou aqui, né? Nesses pontos, essas reticências, né? Do clique. Geralmente ele pode estar apontando para quê? Para alguma variável, é o que a gente costuma ver. Mas aqui, como é um bloco, ele já aponta diretamente para funções especiais, né? Ele vai aparecer assim, né? Para vocês provavelmente, é biblioteca standard, né? Aí você tem várias coisas, tem miscelânea, tem um contadores, uma parte exclusiva para contadores, bloco de funções, é, o trigger, né, que também é uma coisa que não sei se vocês devem estar um pouco associados com isso, mas o trigger ele funciona. Algum de vocês tem noção do que é um trigger? Porque, por exemplo, em outras disciplinas, quando eu trabalho com osciloscópio e modifico o trigger, tem gente que não entende ainda muito bem o que é um trigger, né? Mas é um conceito mesmo de acionamento. Alguém entende? Alguém sabe? Se não sabe, eu posso falar. Ou alguém pode me dizer se já está mais ou menos entendido? Pode falar, gente. É bom falar, professor, que às vezes a gente tem uma noção muito superficial, é bom saber o certo. Tá bom, gente. Ó, o trigger, na verdade, é uma sincronização entre o sinal e uma linha contínua horizontal, né? Vou explicar rapidamente isso aqui, porque, inclusive, quando vocês estão usando osciloscópio, tem pessoas que se esquecem disso, né? Mas o osciloscópio tem como se diz, uma, esqueci o nome disso. É uma rodinha, né, lá que você configura, né? Você vai modificando e você vê que o sinal vai parando, né? Alguém já fez esse teste? Então, na verdade, assim, o trigger é o quê? É como um jogo entre duas coisas. A primeira é o sinal, né? Então, por exemplo, imagine que eu tenho um sinal. Eu vou colocar isso aqui por baixo para não misturar, né? Então, vamos colocar aqui o trigger. Eu tenho um sinal como esse, certo? Aqui está o tempo, né? Aí eu posso ter um sinal como esse aqui, né? Vamos colocar aqui em vermelho, certo? Então, o que que significa isso? É, o trigger, por exemplo, explicando o trigger do osciloscópio, por exemplo. Basicamente, o que o trigger é o quê? É um sinal, não é um sinal, na verdade. É ficticiamente um sinal, mas na verdade é imposto pelo próprio osciloscópio. Qual é o objetivo dele? Você tem um sinal verde que é o trigger, né? Mas chama de trigger por quê? Porque na verdade ele trabalha com esse eixo vertical, certo? De tal maneira que ele vai dizer para você o seguinte: se meu trigger descer, ou seja, se eu desço esse sinal verde um pouquinho mais, né, a interseção da onda vermelha com ele vai se deslocar para a direita, certo? Ou seja, na verdade, o que ele quer é o quê? Se eu desço o trigger, estou descendo o nível DC. Quando eu desço o nível DC, muito provavelmente minha onda, ela vai tentar se igualar com o quê? Com a linha verde que está no eixo vertical, esse aqui, né? Porque pode acontecer que a onda também seja dessa maneira, né? Na verdade, nenhuma onda quadrada é quadrada, né? Sempre ela vai ser um pouco diferente, né? Estou tentando aqui aproximar um fenômeno, né? Mas basicamente, digamos que é isso aqui. Se eu levanto esse sinal verde, eu vou ver que essa parte aqui, esse ponto aqui de intersecção, vai ter que ir para onde? Para a linha verde. Então, essa onda vai terminar se deslocando para onde? Para a esquerda. Se eu desço aquela linha verde um pouco mais, o ponto de interseção está mais perto agora da onde? Da linha verde vertical. Então a onda vai se movimentar um pouquinho para a esquerda, mas não tanto como se movimentou no caso inicial, que seria essa linha aqui, né? Então, assim, o trigger é basicamente uma
digamos assim, uma estratégia de acionamento baseado em um nível que é sempre esse aí, né? Um nível contínuo, né? Então a gente pode utilizar isso também no CLP para que, tipo, eu posso ter um sinal, né? E eu vou estabelecer onde eu vou colocar essa linha, né? Em outras palavras, o trigger vai ser basicamente o que? Um nível que você vai colocar para definir quando uma coisa se aciona e quando não, a depender da onda, né? Por exemplo, se eu tenho uma onda com essa estrutura meio que triangular, tem sentido, né? Tipo, entre mais eu subo entre mais caminho pela forma da onda, em sentido de baixo para cima, vai significar de alguma maneira que eu vou ter, digamos assim, pouco menos tempo para acionar algum sistema, né? Porque entre mais eu chego na ponta do triângulo, menos eu vou ter a duração daquele acontecimento. Agora, se eu coloco o trigger mais para baixo, a duração do tempo perdão, a duração do acionamento daquela coisa pode ser maior, né? Porque dá para ver aqui, né? Tipo, se eu coloco lá em cima, olha o tempo que fica é maior que, perdão, é menor que se eu coloco o trigger embaixo, né? Então, tipo, o tempo aumenta um pouco mais, né? Então, o trigger seria isso, definir um limiar, né? E a partir dele você decidir quando aciona ou não alguma coisa, né? Então, basicamente isso, né? E essa ferramenta tem isso aqui, ó. Cadê a... Essa ferramenta tem isso aqui, o trigger, né? Aqui está. Ele tem dois tipos, F e trigger, falling e rising, né? Que é quando é por transição de subida e esse aqui por transição de descida. É basicamente isso, né? Que estamos falando, né? Mas aí a gente pode ver mais para frente se a gente pode utilizar isso. E aqui está os temporizadores, né? O TP, que é o que eu estou falando agora, ele tem as mesmas entradas in, que, ET, que é aquele sinal que sai, né? Lá na outra parte do bloco e tem o PT. Eu chamei de PE, né? PE, aqui chama de ET, na Siemens fala PE mesmo, enfim. Mas a ideia é entender o que que faz, para não se decorar isso, né? Mas bom, aqui está ó, a entrada, né? Diz que é por transição de subida. Aqui o comprimento do sinal, mas aqui está falando de que na verdade não é comprimento, é largura, né? Do sinal em estado alto, né? Isso se parece com o quê? Com o princípio do duty cycle ou o ciclo de trabalho de um PWM. PWM fala muito disso, né? Largura de um pulso, né? PWM, modulação por largura de pulso, né? Então, aqui quando se fala disso aqui, já está quase que dito que você com isso rapidamente pode implementar um PWM, né? Outra coisa aqui é o pulso na saída. Aqui fala claramente pulso, né? Vejamos como é a explicação do T1, que foi o que a gente já viu aí. Ó, funciona com transição de subida na entrada. É o tempo que eu quero que passe antes de que ser acionado, né? Colocar em um. E aqui em que ele está dizendo que ela fica verdadeira, ou seja, com um retardo de tempo após a transição de subida em N, que é na entrada, né? Que é justamente o que a gente falou lá, né? E o tempo, certo? Quando ele fala isso aqui, está falando justamente isso. É um tempo que, na verdade, numericamente falando, um número de ponto flutuante, né? Que você pode ter aí nessa saída ET, né? Inclusive, aqui, ele mostra como tipo de dado, né? Vocês sabem que a gente está trabalhando com dados booleanos, né? Mas aqui ele fala de time. E quando ele fala de time, que inclusive eu não sei se já mostrei isso aqui, não, porque a gente não tem falado de temporizadores, mas quando a gente for criar o temporizador, vocês vão ver que aqui, nessa lista superior, ele vai criar automaticamente uma variável do tipo time. Time para o CLP é um tipo de dado, né? Que representa o quê? Um número determinado de words. A gente vai ver isso daqui a pouco e entendemos melhor isso, tá? Mas, bom, por enquanto é isso aqui. Eu vou ver aqui então o PT, o TP, deixa eu ver, botei certo, né? TP, isso, né? Pronto. E então a gente vai configurar ele, né? Mas para configurar, antes disso, cadê? Aqui. Vejamos que aqui ele está falando aqui, ó, de 0 a
Essa seria a faixa permissível de valor que pode sair pela saída ET, né? Ou seja, o que eu estou falando para vocês, né? É um número, na verdade, pelo que eu estou vendo, é um número inteiro aqui, né? Mas acontece que em outros CLPs pode ser um número de ponto flutuante. Aí isso, o importante é saber que aí você vai ter um número que vai sendo produto de uma contagem, né? Então, pronto. Então, eu vou apagar isso aqui só por um momento e vou voltar aí no quadro para explicar como funciona o TP. O TP está aqui. Então, como funciona? Simplesmente ele vai responder a uma transição de subida também, certo? Aqui eu vou colocar o quê? Aqui em T-off e T-on eu utilizava o PT para indicar o quê? O tempo que ele iria retardar, já seja o desligamento ou o acionamento, se fosse T-on, né? Só que aqui esse T é somente para indicar o quê? A largura do pulso, né? Então, esse NS aqui é largura de pulso. Na saída eu vou ter o quê? Um pulso, efetivamente um pulso mesmo. Então, vai ser algo assim, tipo, quando tem transição de subida, imediatamente ele vai começar a contar um tempo e quando termina esse tempo, obrigatoriamente ele vai voltar para zero. Então ele começa em 0,1, depois em 1 para 0. Então ele é como se fosse o quê? Uma mistura, né? Entre um T-on, cujo retardo é 0, e um T-off, cujo retardo é TNS. É uma mistura de duas coisas, né? Então, na verdade, é isso aqui, né? E pronto, né? E aqui teríamos mais uma vez um tempo, certo? Que podemos dizer que uma contagem, né? Aqui também. Pelo que estamos vendo lá, ele pertence aos números inteiros, né? Então é uma contagem numérica inteira, né? Então isso também pode ser válido, né? Tanto faz, né? Bom, e aí então como funciona aqui olhando para o diagrama de tempo? O diagrama de tempo seria o quê? Teríamos T, né? E aqui na parte superior eu vou colocar o que eu tenho na entrada. Aqui vou colocar Q. E vou colocar da seguinte maneira, então. Imaginemos que aqui está meu sinal em 0, né? Então, meu sinal está em 0, né? E vai chegar um momento em que houve uma transição de subida, né? E pronto. E alguma coisa acontece por lá. Mas, a partir daqui, na saída, ele já começa a contar o tempo, né? Então, ele vai estar em 0 e no momento em que tem a transição, ele já muda também de transição. Tipo, ele muda de estado, né? Ele cria também uma transição de subida, né? E o que vai acontecer? A partir dessa transição, ele vai contar um tempo, né? Um tempo de NS. Aí depois ele vai vir aqui, desce, certo? E continua. Se por acaso, no momento em que acontece essa transição de descida, que é obrigatória, né? Acontecer alguma outra transição de subida, então ele simplesmente superpõe, né? Basicamente é isso. Tipo assim, vamos supor que aqui, no momento em que aconteceu isso, aconteceu uma pequena descida, vou colocar em azul para, imaginemos que teve uma pequena descida e de novo uma subida, ou seja, houve uma transição de subida, mas foi bem pertinho depois do final, né? Tipo, isso aqui vamos supor que foi algo forçado, né? Então, se aconteceu isso, isso já automaticamente libera a saída para contar outros NS segundos, outro pulso com largura NS, né? Então, fica a dica aí, né? Mas tem outras observações ao respeito. Uma é a seguinte, vamos fazer observações ao respeito de cada um desses temporizadores, né? Que são bem delicados, né? A primeira, vamos falar do T1, né? Quando você está trabalhando com T1, tem uma pequena condição. Se você fizer o que eu estou falando aqui, tipo, você respeita o fato de ter uma transição de subida, né? Aí você manda uma transição de subida, você sabe que ele vai contabilizar um tempo a partir dessa transição. Mas se acontecer que antes de terminar esse tempo aqui,
antes de terminar o tempo de ns segundos, você desligar ou desenergizar a entrada, automaticamente a saída fica em zero. Ou seja, não adianta que ele estivesse ou já tivesse contado alguma coisa. Ele simplesmente não vai ligar. Ou seja, uma condição para o T1, uma condição obrigatória, é que após transição de subida, né, a entrada IN, né, deve permanecer energizado. Energizado ou, não, deve permanecer em 1. Eu não vou colocar energizar, esse conceito é bem, é muito relativo, né? Eu vou colocar em 1. Por quê? Porque se você colocar ele em 0, perde a contagem. Ou seja, a condição é, após transição de subida, né, a entrada IN deve permanecer em 1, pelo menos durante NS. Sendo que NS é o quê? O tempo, né? Ou seja, se você teve uma transição, né? E antes de você completar os NS segundos, você mudou de 1 para 0, você perdeu a contagem e a saída que vai ficar em 0. Isso é super importante porque realmente, vamos supor que você acredita que só a transição é necessário. Não. Além da transição, após ter a contagem, você pode outra vez ter outra transição, né? Mas se você tiver uma transição no meio, vamos supor, no meio da contagem, aí ou você reinicializa a contagem ou você pode simplesmente perder a contagem. O que eu quero dizer é o seguinte, então, né? Temos duas possibilidades, né? Temos ter uma transição novamente ou desligar, né? Então, nesse caso, vamos supor um caso bem... Vamos supor os casos atípicos. Então, por exemplo, estamos aqui, vou colocar um outro aqui. Então, vamos supor que aqui eu tenho IN, aqui eu tenho o quê, né? E vamos ter uma entrada que vai ser da seguinte maneira. Eu venho aqui, tenho uma transição, né? E antes disso, eu mando para 0 e tal. Segundo o que a gente sabe, na transição de subida, ele começa a contar um tempo, né? Então, ele vem aqui, né? Só que vamos pensar que nosso tempo configurado, NS, ele é maior que esse tempo aqui. Vou colocar em verde isso aqui. Esse tempo aqui, ó. Vamos pensar que esse tempo aqui, T, ele é menor, sendo T menor que NS, certo? Se T é menor que NS, vai acontecer o quê? Bom, o que a gente espera é que ele comece a contabilizar os NS segundos aqui, né? Certo? Só que T é menor, ou seja, eu forcei a entrada para ir a 0 antes dele terminar os NS segundos, né? Então, isso significa o quê? Que perde a contagem e a saída fica sempre em 0. Nunca existiu uma transição por causa dessa pequena condição atípica que o tempo da energização, ou em outras palavras, do valor lógico 1, é menor a NS que o tempo pré-estabelecido para o retardo ao acionamento, certo? Essa seria uma condição atípica. A outra condição seria qual? A outra condição seria, vamos pensar aqui, aqui temos entrada. Aqui temos que... Vamos pensar no seguinte, né? Tipo assim, eu estou aqui, né? Gero uma transição de entrada. Então, já sei que na saída vai acontecer o quê? Ele vai ficar aqui, vai contar um tempo.
certo? Antes de terminar o tempo, certo? Eu faço isso aqui, ó. O que aconteceu aí? Tipo, uma pequena descida e subida, o sea, tipo, o que estou dizendo aí é tipo uma quase um impulso, né? Sabemos que o impulso é um conceito teórico, não existe um impulso na prática, mas existem impulsos com largura muito pequena. Isso pode acontecer? Pode, é o que chamamos de ruído, né? Se acontecer isso, que pode acontecer aqui, ó? Pois como a gente assume, né, que a frequência desse fenômeno aqui, né, que estou apontando aqui, é tão pequena que nenhum atuador consegue assimilá-lo, mas o microprocessador sim, então a gente assume que ele vai ficar em zero, certo? Ele vai ficar em zero aqui, começa a contar o tempo, que lembrem que a partir daqui ele começa a contar o quê? NS, né? O problema é que aqui, nesse caso, NS nunca foi atingido porque eu cortei o valor lógico 1, cortei ele, forcei a ficar em zero. Aqui, na verdade, eu cortei, mas voltei a 1 rapidamente. Mas esse fenômeno pode chegar a ser interpretado sim pelo microprocessador. Vai acontecer o que então? Ele começa a contar, né? Novamente. Aqui ele estava contando, né? Nossa, espera aí que ele começa a contar aqui os NS da primeira transição, certo? Só que aí, por aqui na metade desse acontecimento, ele teve um pequeno impulso, né? Tipo uma pequena alteração aqui, certo? E essa pequena alteração pode fazer o que? Inicializar outra vez NS a partir daí, né? Outro NS, certo? Então, ele vai ficar sempre em zero, mas o tempo está reinicializando sempre. Então, isso também pode acontecer. São coisas, né? Fenômenos. Então, aqui ele outra vez conta e vai ficar em zero. E se acontecer outro fenômeno desses, vai acontecer a mesma coisa. Ou seja, nos dois casos, você vai ter o quê? Que a bobina provavelmente nunca liga, certo? Mas a causa pode estar sendo uma diferente. Aqui, por exemplo, NS não teve reinicialização, ficou em zero. Aqui, a reinicialização consegue acontecer, só que nunca é o suficiente para ela efetivamente acionar, né, na saída, passar para um. Professor, Então, diga, o senhor pode falar. poderia explicar esse primeiro caso, onde essa transição de descida não permite o acionamento? De Pronto, quê? explico sim. Então, estava dizendo o seguinte, ó, vamos lá. Na entrada, sabemos que você aciona com transição de subida, certo? Então, vamos supor que você está aqui com um botão, né? Então, um botão NA, né? Vamos supor que isso aqui é um botão NA. Vou colocar aqui, certo? Quando você pressiona ele, o que vai acontecer? Você vai passar de uma transição de 0 para 1. Então, está aqui, ó. E aí assuma que você configurou um tempo NS de quanto? Vamos supor, de 5 segundos. Aí você pressionou, gerou a transição e o temporizador começou a contabilizar os 5 segundos. Só que você, antes dos 5 segundos, você foi lá e fez o quê? Soltou o botão. Entendeu? Soltou. Quando você solta o botão, você gera uma transição de quê? De descida, novamente. Essa transição aconteceu antes de terminar os 5 segundos. Aconteceu. Então, isso significa o quê? Que você não garante essa condição aqui. Como você não garante, então, obviamente, a saída não vai ter tempo suficiente para alcançar a fazer a transição de subida lá na saída aqui. Entendeu mais ou menos o que eu quero dizer? Entendeu aí? Entendi. Pronto. Então é isso aí mais ou menos, né? Agora sim, se for TOF, agora TOF já tem uma filosofia um pouco diferente, por quê? Porque é um desligamento, certo? Mas aqui tem outra questão que, digamos assim, a gente pode ver melhor aqui, ó. Vou colocar o TOF aqui. Então eu sou obrigado a pelo menos manter no mínimo o botão apertado nesse tempo NS, né?
Isso, como está escrito lá, pelo menos durante NS, porque senão você não garante o funcionamento do T1. Mas se vocês já devem ter visto isso em comandos elétricos, quando devem ter feito acionamento de motores, vocês devem ter percebido que é isso que acontece, né? Não sei se vocês já notam que quando você energiza um temporizador, você tem que manter ele energizado, senão ele não funciona, né? Senão ele não contabiliza. Se você corta a energização da bobina temporizada, ele automaticamente se abre, né? Tipo, ou pelo menos os seus contatos auxiliares voltam para a condição inicial, né? Então, é mais ou menos a mesma ideia, né? É a mesma ideia. Sim. Professor, Pode falar. mesmo após o tempo NS, se eu desenergizar, ele também retorna ao estado inicial, né? O temporizador. No caso, eu teria que ter uma Como é? retenção. Mesmo se que? No caso aqui, se eu quisesse manter a saída em um depois do tempo NS, eu teria que colocar uma retenção para poder Ah, manter essa sim, saída. sim, sim. Sim, isso pode ser feito. Você pode fazer uma retenção da saída do T11 se você quiser manter ela em um, não é? Sim, Sim, pode ser feito, sim, sim. Uhum. vale. Bom, então vamos com o T-off, né? Então o T-off seria o quê? Eu estou energizado, aplico uma transição de descida, né? E o que eu vou fazer agora? Vamos supor que, bom, pelo que a gente já sabe, na saída, aqui estamos em in, aqui estamos em que, né? Na saída, isso aqui vai ter que ficar ligado por mais um tempo, né? E esse tempo vai ser quanto? O TNS, ou NS, né? NS, certo? Só que aí, antes de finalizar esse tempo, vamos supor que eu energizo ele de novo. Então, esse tempo é por aqui, vamos supor, né? Hipoteticamente falando. Só que antes de eu chegar a esse tempo, eu venho aqui, né? Vamos pensar que agora eu tenho um contato normalmente fechado, né? Então, aqui vai ser um contato normalmente fechado, né? Então, eu pressiono ele, aí eu gero uma transição de descida, né? Aqui. E vamos supor que quando eu solto o botão, eu gero novamente uma transição de quê? De subida. Então, ele cria uma coisa como isso. Esse tempo aqui, ele é, mais uma vez, menor que NS. Logo, o que acontece com a contagem? Ela não termina de ser feita, né? Porque se ele continua, ele estava em um. Aí tem uma transição de descida, então ele diz, bom, agora vou contabilizar um tempo de NS. Só que antes dele chegar a NS, eu solto aquele botão, né, NF, gerando uma transição de subida, então ele energizou de novo. Se ele energizou de novo, a gente sabe que o T-off, ele se comporta como fio condutor, então ele, o que estiver na entrada, vai para a saída, nesse caso, um, né? Então, fica ligado de novo. E o que acontece então com a saída nesse caso? Continua ligada, né? Porque se estava ligada e não chegou nem sequer ao final de NS, então ela estava ligada ainda, né? Estava com retardo ainda. Mas aí eu forcei na entrada uma transição de subida, então ele vai continuar na entrada. E aí pronto, né? Basicamente isso, né? Então, basicamente o detalhe é esse aí. Algumas outras considerações, basicamente o que eu falei no anterior também aplica, tipo, imagine que você tem uma transição de descida e subida rapidamente, né? Isso também pode acontecer. E se acontecer, pues outra vez a saída vai ficar em um, certo? Nunca vai ficar em zero. Então ela sempre vai ficar acionada, né? Então basicamente é isso. Isso é um caso atípico também, né? E tudo isso que vimos aqui é fundamental para entender então qual a filosofia do TP, né? O TP, na verdade, é o seguinte, bom, e pelo que a gente viu no T1 T-off, né? Deixo bem claro que a condição do T-on é essa aí, ó, após a transição de subida, a entrada in deve permanecer em um pelo menos durante N segundos, NS segundos, né? Agora, no T-off seria que após transição de descida, a entrada deve permanecer em quê? Em um ou em zero? ¿Mm?
Em um, professor. Em 0, né? A entrada? Ah, Sim. depois da transição de descida, perdão. É, isso mesmo. A entrada in deve permanecer em quê? Em 0, que é justamente esse caso aqui, né? Se eu não satisfazer isso, então ele nunca vai desligar, né? Deve permanecer em 0, né? 0 lógico. Pelo menos durante ns segundos. Pronto. E como seria então o TP, que seria o caso que a gente quer estudar hoje, né? O TP, na verdade, ele é indiferente ao que aconteça na entrada após a primeira transição, ou seja, não tem caso atípico. Se você, por exemplo, for seguir, vou fazer aqui um gráfico aqui, vou deixar esse trigger para depois. Deixa eu faço aqui melhor. O TP. O TP seria o quê? Então já sabemos que ele gera um pulso de largura ns após a transição de entrada, né? Mas como seria um caso atípico aqui? Na verdade, pensando nos casos, tipo assim, na filosofia dos casos atípicos do T1 e T-off, aqui não tem isso. Na verdade, aqui não importa o que aconteça na entrada após a primeira transição. Em outras palavras, vou fazer um diagrama que com isso fica bem mais claro. Imaginemos que aqui está no meu tempo. E aqui temos a entrada, a saída, né? E o que acontece na entrada? Temos uma transição de subida, né? Pronto. De acordo com o que a gente viu, na saída tem que acontecer o quê? Nesse justo momento da transição, tem que ter também uma transição de subida. Olhe bem, transição de subida acontece, certo? No mesmo momento da transição de subida da saída, né? As mesmas coisas, certo? Mas vamos supor que eu botei ns aqui, um valor, né? E eu espero, né, que esse pulso dure os ns segundos, né? Só que antes de finalizar os ns segundos, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso soltar o botão. É um botão NA, né? Normalmente é aberto, né? Aí eu faço isso aqui, eu solto o botão e fico por aí. Aí o que acontece na saída? Se fosse um T-on, ele teria que ir para onde? Teria que ir para 0, né? Pelo que a gente viu, né? Mas em um TP isso não acontece. Ele vai finalizar os ns segundos, independentemente de se isso aqui foi a mais ou a menos que ns. Ou seja, aqui não tem condição. Aqui a condição é única e somente uma só, que é a transição tem que ser de subida e acabou. Se você garante essa transição, o tempo do pulso vai ser contado, não importa se acontecer também uma coisa como essa aqui, tipo, imagine que eu faço isso aqui, aí eu fico pulsando o botão o tempo todo, né? Ficou brincando aí, isso não vai fazer nenhuma diferença. É essa transição apenas que vai fazer diferença em todo o TP. É a primeira. As demais, pouco importante. Desde que, obviamente, você pulse isso aqui tudo, todas essas pulsações aconteçam durante o tempo de ns segundos, elas não irão fazer nenhuma diferença na largura. A largura somente vai ser garantida pela primeira transição. Correto? Todo mundo entendeu isso aí? Sim. Então, pronto. O primeiro pulso após esse tempo reinicia o processo, né? Isso. Então, por exemplo, se eu chego e pressiono o botão novamente aqui, ó, nessa posição, e fico fazendo isso aqui, ó, e tá, e por lá, sei lá o quê. Isso aqui, quais são as transições de subida que eu tenho aí? Essa e essa, mas é a primeira após finalizar ns segundos que vai ser encarregada de quê?
de inicializar outra vez o pulso, certo? Então, é sempre a primeira após NS segundos. Então, essa aqui é a que se utiliza para os NS segundos. O que aconteça depois dessa transição não vai fazer nenhuma diferença na contagem desse tempo. É basicamente isso. Então, o TP é bom por isso. Bom, tem suas vantagens, né? Uma é essa, né? Imagine você estar utilizando um sinal que produz muito ruído, né? Principalmente quando são sistemas eletromecânicos como botões, né, que tem uma pequena vibração que se propaga e pode gerar pequenos sinais, né, com frequências muito altas, né. Essas frequências podem ficar aí inerentes ao acionamento, né. Se você tivesse um T-on, provavelmente iria acontecer o quê? Ele se desenergizaria na hora, né. Mas em um TP, não, porque é a primeira transição que você efetivamente fez com o botão a que vai fazer a diferença. Agora, as demais, produto do ruído e de interferência, elas não vão fazer nenhuma diferença na largura do pulso, né? Então, isso é uma vantagem. É como se a gente estivesse num microcontrolador e fizesse um algoritmo para evitar o que chamam de, em inglês, anti-boosting, né? Ou eu não sei em português, deve ser anti-rebotes ou anti-vibrações, sei lá, uma coisa assim. Mas os sistemas eletrônicos nos ajudam nisso aí, principalmente, né? Por quê? Porque a gente se poupa, né? De fazer leituras de sinais vibratórios, né? Então, esse seria um caso legal do TP, né? Principalmente nas aplicações com PWM, né? Que a gente quer contar a largura de um pulso e depois de finalizado isso, contar outra largura e assim por diante, sem ter nenhuma interferência. Então, isso seria uma coisa boa, né? Bom, isso, digamos, como que a introdução do que eu poderia falar a respeito desses três temporizadores. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos modificar algumas coisas desse programa da aula passada para a gente entender melhor, né? No programa da aula passada, eu fiz essa troca aqui de bobinas, né? Set e reset, né? Vamos, vamos fazer algumas modificações aqui sobre o programa. Então, vamos, primeiramente, já sabemos que existem três temporizadores, um para retardar o acionamento, outro para retardar o desligamento e temos um outro que é para gerar um conjunto de pulsos, né? Bom, o que podemos fazer aqui? Podemos fazer o seguinte, ó, se eu colocar aqui um T1 depois do start, aí vamos ver uma pequena diferença, né? Vamos ver o que realmente acontece, né? Mas eu não queria. Bom, vamos lá. Todo mundo sabe o que eu fiz aqui na aula passada, né? Eu não quero que ninguém se perca aí nisso aí, porque aí também não ajuda muito, né? Mas, tipo assim, se for o programa da aula passada, nesse programa a gente finalizou, a gente pressiona um botão lá P, só que aqui botei o quê? O contato por transição, né? Então ele não detecta o estado, ele detecta a mudança de baixo para alto, né? E quando ele detecta isso, liga o quê? A esteira, mas liga com uma bobina set. Uma bobina set, em outras palavras, não precisa de retenção, né? Então, utilizar ela é vantajoso quando se trabalha com esse tipo de contato, né? Isso foi uma das coisas que eu mencionei. Mas, só para testar aqui, vamos fazer um teste rapidinho com um T1, para ver o que acontece, né? Vou colocar o T1 onde? Vou colocar ele aqui, justamente aqui. Por quê? Eu quero que quando eu pressione P, obviamente tudo isso aqui vai estar como? Isso aqui vai estar em 1, em 1, em 1, em 1 e aqui em 0. Então não vai ligar, né? Esse ramo aqui em paralelo vai estar em 0, né? Porque 0 vezes qualquer coisa dá 0, né? E aqui vai estar dependendo da gente, né? Que vai pressionar o botão. Então eu vou colocar aqui um T1 para ver o que acontece, né? Tipo assim, vou colocar aqui, é só pegar aqui, arrasta com o mouse, botar aqui e pronto. Quando você solta, ele pede para declarar. E aqui ele vai dizer nome, tipo, você dá OK. E aí observem que ele cria um tipo de dado já logo para isso chamado T1, né? Ou seja, o próprio Codesys, ele tem um tipo de dado, uns tipos de dados, né, específicos e chama esse de T1 se referindo a quê? A uma variável que representa um temporizador com ou um temporizador para retardo, né, ao acionamento. Tem duas coisas que você tem que, por obrigação, definir aqui, que são o tempo,
PT, o tempo que você quer retardar, e aqui, mesmo que você não use, ele vai te exigir que coloque aí. Em outras linguagens, como em outros CLPs de outras marcas, isso aqui não precisa, você pode deixar solto, porque não vai utilizar e pronto, nada acontece. Mas aqui, infelizmente, tem que usar. Então, o que a gente vai fazer? Vai colocar aqui um tempo de 5 segundos, né? Vamos colocar. Se eu coloco assim, não vai, tem que ser T, hashtag e pronto. E aí foi, né? E aqui eu vou colocar uma variável que vai ser automaticamente do tipo time, né? Que já mostrei agora nos arquivos de suporte aqui do Codesys, ele mostrou lá que tem um tipo de dado para isso, né? Então eu vou colocar aqui time, vou colocar aqui tempo on, assim, pronto. Ele pede para declarar e aí está o tipo de dado time, certo? Pronto. Aí já está feito, é somente o que? Compilar, né? As variáveis estão todas aqui, deixa eu ver, não. Quando você cria uma variável nova, mesmo que seja um temporizador, ele aparece aqui, ó. Então você seleciona e compila novamente. Ah, aqui também foi mal. E pronto. E aí está. Voltamos aqui. E a gente vai testar o quê? Se eu pressiono isso, a gente sabe que isso aqui só gera uma transição de subida. Até aí tudo certo, porque na entrada eu preciso de quê? De uma transição de subida. A questão é, será que essa transição de subida vai ser suficiente para garantir o bom funcionamento disso aqui? Alguém me responde enquanto eu vou compilando isso aqui? Gente, então, já compilei. Somente eu vou conectar isso aqui. Ah, meu negocinho desligou aqui. O que que gera um botão por transição, né? Ele somente gera um estado 1, certo? Um pulso, né? Um pulso cuja duração é bem pequena, né? E esse pulso somente vai aparecer quando ele detectar uma transição por subida, né? Não é verdade? Será que isso é suficiente? Sim, não? Essa é a minha pergunta, né? Vamos conectar de novo. Talvez Não, tenha que professor, não vai ser colocar uma suficiente, não. retenção, né? Para poder Pronto. manter em nível alto e ele entender e vai. Então, gente, bora. Beleza. A gente pode colocar uma retenção? Pode, mas vamos do jeito que está aí. O que pode acontecer? Essa é a minha preocupação. Por quê? A gente já sabe que o T1 ele tem umas condições, né, para funcionar corretamente. Que são quais? Que tem que ter transição de subida na entrada, né? E além disso, o que mais? Ele tem que se manter pelos 5 segundos que você definiu nesse estado alto. Isso, ou seja, que esse start aqui ele me vai dar um pulso, mas será que a largura desse pulso é o suficientemente, digamos assim, maior que esses 5 segundos? Não, né? Porque a gente já viu que isso aí é bem curto, né? Então, certamente aqui vai chegar um pulso e isso aqui nem sequer vai alcançar a ligar, né? O quê? Ou será que sim? Essa é a pergunta, né? Mas aí vamos ver o seguinte, ó. Agora, professor, Hum. no primeiro pulso, talvez, provavelmente não vai ligar, só pelo start. Mas aí, por a, o caminho paralelo estar ativo não ligaria o temporizador também logo em seguida, de imediato? Mas olha que esse paralelo aqui, ele depende disso aqui, ó, Ah, da, sim, ele da não tá. esteira de saída estar ligada, né? Que não estaria, então não vai acontecer. Aí vai ficar dependendo somente do start, só que o problema do start é que ele vai vai fornecer, né, uma largura de pulso tão pequena que nunca vai chegar a ser suficiente, né, para contar os 5 segundos, né?
logo que vai ficar sempre em zero. Vamos ver isso aí, né? Vou minimizar aqui o quadro. Deixa eu ver aqui o que foi que aconteceu. Vamos fazer uma jogada aqui. Pronto. Então, temos. Cadê aqui? Bom, dá para ver, acho que sim. O que que a gente espera, né? Que. Deixa eu ver aqui. A gente espera que pressionando esse botão Start aqui, ele. Supostamente ele. Ó, eu vou pressionar aqui o botão, né? Ó, percebem? Tipo, assim, ó, tá, ó, ele só detecta transição, mas eu estou aqui pressionando o botão, tanto que ele está dizendo true, não, lá, booleano, né? E ele está na cor azul, certo? Por mais que ele esteja na azul, isso não significa que o contato está mandando estado lógico 1. Isso somente significa que você está pressionando, né? Agora, a interpretação que está aí no meio em jogo é que isso aí já gerou um pulso tão curto que o temporizador não funcionou. Então, uma outra maneira de verificar como funciona um, um contato por transição é essa aí. Se isso realmente estivesse sendo, se isso realmente estivesse valendo um, o que estaria acontecendo neste momento? Os 5 segundos já passaram, né? Do que eu levo falando, né? Então, já deveria ter ligado pelo menos que, né? Mas não aconteceu. Então, vamos. Beleza. Certo? Todo mundo entendeu isso aí? Tipo, a transição foi tão curta, certo? O tempo foi tão curto que não deu tempo para os 5 segundos, né? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou, só para mostrar o antes e depois, o antes e depois, agora eu vou fazer o depois, então eu vou parar aqui e vou tirar aquele contato por transição e vou colocar ele como eh, transição normal, clássico, desse jeito. Aí sim, aí é o quê? Um contato por estado. Tipo, se eu pressiono esse botão e eu deixo ele pressionado, aí ele vai ficar em um, né? No contato por transição, eu posso deixar pressionado tudo que eu quiser, mas a transição é o único que importa, certo? Então ele não vai ficar me contando como um por mais que eu pressione, né? Aqui sim. Então eu vou compilar, vou conectar de novo. E aqui eu vou dar um play. E observem. Então, do jeito que a gente sabe aqui, eu parei, inicializo. Ó, eu vou pressionar e observem que aqui, esse peso está muito pequeno, não vai dar para ver. Observem que aqui, ó, não sei se dá para ver aí, velho, mas eu vou tentar aqui ver na jogada. Acho que agora vai. Eu vou pressionar aqui esse botão verde, né? E vocês vão ver que essa parte aqui, ó, laranja, ela mostra o tempo, porque esse tempo é o quê? Um contador de tempo, não é verdade? Então aqui tem que ir contando 0, 0.1, 0.2 até chegar aonde? A 5. Se eu soltar esse botão antes de chegar a 5, o que deve acontecer? Pois que vai ficar em zero, né? Que é o que a gente falou, né? Então vamos lá. Eu vou pressionar aqui, ó. Aí, ó. 6, 1, 2, soltei. Não ligou, né? Não deu tempo suficiente. Eu posso ficar pressionando 1, 2, 3, 4. Aí. Ligou.
Observen que o temporizador, ele está retardando sempre, né? Bom, todo mundo percebeu, né, que no primeiro momento, quem faz o retardo vai ser o quê? O temporizador baseado em quê? No sinal que eu proporciono com o start. Mas nos seguintes ciclos, né, quem faz isso é quem? Esse outro que está em paralelo, né? Mas aí por quê? Porque já deu uma inicialização, né, o processo, e o exit conveyor, né, que é aquela esteira de saída, ela por primeira vez passa a ligar no na segunda peça, né, por dizer assim, na segunda passagem ou melhor, na segunda classificação, né, de peça. Então isso aqui já deve ter funcionado. Quando passa a valer um, outra transição de que de subida. E aí outras vezes ele conta, né? Todo mundo percebeu isso, né? Esse seria, digamos assim, o princípio do T1, né? Agora vejamos uma aplicação para o T-off, né? Vejamos uma aplicação aqui para o T-off. O T-off, vamos supor que... Ah, tá. O movimento em C, né? Lembremos que o movimento em C aqui é aquele movimento vertical feito pelo braço robótico, né? Esse movimento aqui em C. Vamos supor que esse movimento em C só desliga, né? Após 2 segundos, né? Desligar significa o quê? Recuar nesse caso, né? Quando você coloca move C em 1, ele desce. Quando você botar ele em 0, ele recua, certo? Volta para a posição original. Vamos fazer com que ele recue após 2 segundos, né? Isso significa o quê? Que vamos fazer um retardo ao desligamento. Do jeito que o programa está, vamos fazer um retardo ao desligamento, né? Então, vamos fazer aqui o quê? Aliás, deixa eu... Aqui, ó. Certo? É o move C. Ele fica em 1 e tem um item na saída, esse contato que vai se encarregar de quê? De dar um 0, né? Ou seja, ele vai estar em 1 e quando ele passe para 0, tem uma transição de descida, né? Então eu vou colocar aqui um T-off só para ver como funciona. Aqui, ó. Certo? Mais uma vez. Deixa eu tirar para que ele faça direitinho aqui. Aí, pronto. Aí ele mais uma vez cria aqui embaixo, ó, T-off 0, do tipo T-off. E aqui eu vou colocar um tempo off. Ok. Né? E aqui vamos colocar um tempo de 2 segundos, foi o que eu falei, pronto. 2 segundos. E aí está. Né? O que a gente vai fazer então? Quando a gente pegar a primeira peça, né? Ela vai pegar a peça e somente vai subir após 2 segundos, né? Ou seja, vamos ver isso aí agora. Dúvidas até a gente, se vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo, pode perguntar, pode falar. Já fiz a compilação aqui. Detalhe, eu acrescentei variáveis, né? Então temos que construir de novo, né? A lista de variáveis. Depois construímos com essas duas variáveis. Construímos todo o programa. Conectamos. E agora simplesmente vamos rodar, né? Então, qual o detalhe aqui? Sabemos que vou pressionar aqui o Start uma vez. Soltei, não deu tempo, né? Então, como quem diz, isso aqui poderia ser uma coisa interessante ou não, não sei, vai depender da aplicação, né? Mas, por exemplo, quando você, na indústria, né? Você pressionar um botão por acidente, imagine. Então, uma segurança é isso aqui, eu tipo, pressionei por acidente isso aqui, mas não foi o suficiente para dar uma inicialização. Então, esses 5 segundos, vamos supor hipoteticamente, pode ser uma maneira segura de você dizer somente liga se você pressionar durante tanto tempo um botão, para que uma pressionada acidental não gere um caos, né? Caso aconteça, coisas que acontecem também, né?
Então, isso pode ser uma, digamos assim, uma possível aplicação, né? Aí eu vou pressionar agora durante 5 segundos, né? 1, 2, 3. Aí. Soltei. E vocês vão ver que aqui o T-off, ó, ó, demorou um tempo. E aí, ó. Obviamente esse incidente aí foi causado porque a gente não. Esse incidente aí foi causado porque a gente só colocou o TOF, mas não se lembrou, né, de que obviamente quando você desliga o MobiC, você tem que fazer um acionamento do MobiX. Mas esse MobiX foi feito imediatamente, né, causando aquela colisão, né? Então, obviamente, a gente teria que fazer também um retardo no MobiX, né? Mas tá todo mundo entendendo o que eu estou falando, tá claro, né? Tá bom. Professor, eu só não vi o T-off e deu uma travada aqui na transmissão. Ele foi aplicado quando mesmo? Em que momento? Aqui. Aqui, quando a gente vai acionar o MobiC, eu botei ele aqui, certo? De tal maneira que quando ele tem um item na saída, isso aqui passa para zero, né? Então, ele gera uma transição de descida, né? Eu vou mostrar de novo aí para os que não viram, né? Vou executar de novo, tá? Eh, Aqui está no meu room. Pronto. Eu vou... Ah, tá. E aí, ó. Mas aqui, não, ó, é porque isso que está acontecendo aqui é porque como a gente parou o programa em meio da execução, isso aqui já estava com variáveis acionadas, né? Então, certamente isso aqui não iria funcionar, né? Então, vou ter que, mais uma vez, recompilar isso aqui, né? Mas só explicando de novo, né? Botei aqui o T-off, né? De tal maneira que a transição de descida do MobiC, né? Seja exatamente, ou melhor, vá para zero exatamente após 2 segundos, né? E quando isso acontecer, eu vou movimentar X, né? Esse X vai depender de quê? Do MobiC, né? Se isso vai estar com item, isso aqui vai ser detectado e MobiC está em zero, né? Então automaticamente vai movimentar X, né? É isso aí, né? Então vamos lá de novo, né? Vou compilar. Pelo que eu tô entendendo, professor, a garra desce, aí pega a peça e aí ele vai Uhum. dar esse delay antes dela voltar, é isso? Isso. Porque Entendi. aqui o zero é o recuar, né? Do braço, né? Isso. Então vamos de novo aqui. Ficar atento aqui. Parou. O que aconteceu aqui? Peraí. Ah, tá. Ó, bom, isso aqui é uma coisa interessante que pode acontecer com vocês
é uma coisa que pode acontecer com vocês no Factory. Às vezes, quando você está simulando, pode acontecer que, digamos, você parou sua simulação na metade, né? Aí, como você parou a simulação, no meu caso, ele ficou com a ventosa acionada, né? Isso significa o quê? Que isso aqui é zero, tá vendo? Mas isso aí é um problema do Factory, ou mais bem, um problema que a gente não pensou, porque simplesmente não está se preocupando agora com isso, mas isso aqui quando fica assim, abre, certo? Dá uma falha aqui. Não. Deixa eu tentar ver. A minha solução vai ser outra aqui, ó. Vou sair daqui. Eu vou nos drivers. Vou configurar. Não, ele já detectou aqui. Então vou fazer aqui, ó. Eu vou simplesmente pegar algumas coisas aqui, vou fazer alguma mudança aqui, sei lá, vamos ver. Alguma coisa que eu fiz aqui, vou tirar esse TOF um momento só. Vou trazer de novo. Ele já estava aqui, né? Pronto. Vou colocar tempo off. E aqui um tempo de 2 segundos novamente. Eu só estou criando alguma, digamos assim, eh, alguma mudança para justificar uma nova compilação, né? E assim talvez tirar aquele fenômeno lá. Pronto, bora ver. Uh-uh. Ele não vai te. Deixa eu ver. Uh-uh. Vamos ver se eu consigo aqui. Também não. Não tô me deixando na. Eu vou. A ver como que. Ah, é porque o grab tá como 7, professor. O quê? A bobina grab tá como 7. Aí ela foi setada, mas não foi resetada, ela ficou Ah, é separada. isso. Isso mesmo. É. Só que aí é um problema que a gente pode resolver aqui reinicializando isto, né? Então eu faço o seguinte, eu vou. Deixa eu ver se eu consigo criar alguma mudança aqui rápida. Deixa eu ver aqui. Hum, hum, Pronto. Eu vou tirar esse aqui e esse aqui. Aí o melhor estou forçando uma pequena atualizada no programa para poder ele fazer isso aqui, ó, compilar. E quando ele for se conectar ao CLP, ele me sugira isso aqui. Aí eu faço um login com download de tal maneira que ele seja forçado a resetar tudo
inclusive os buffers, né? Que é o que na prática acontece, né? O buffer fica lá com isso armazenado e é isso que fica chato, né? Aí outra, o greve já outra vez voltou para zero, então negado vale um, né? Então, se eu ligar aqui, já não está mais legal, né? Só isso. São essas jogarras assim, é bom que aconteça porque a gente vê o que que a gente pode fazer. Alguns programas, tipo, perdão, algumas empresas já têm no seu software uma ferramenta para isso. É tipo assim, você faz um monitoramento em tempo real e você tem como forçar via software aquela variável para você não ter que fazer nada dispendioso, tá? Aí então, essa foi a técnica que eu utilizei aqui. Digamos que o a metodologia foi essa, né? Mas em outras ferramentas tem monitoramento e tudo, né? E aí você pode fazer isso bem mais fácil. Aí então eu fiz aqui dessa maneira e vamos a inicializar, né? Vamos a, tipo assim, já retirei aquele problema do grave, né? Agora vou simplesmente acrescentar o TOF novamente, né? Aqui. E vamos deixar que o processo chegue ao final, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver outra coisa aqui. Não, a gente também pode fazer outra coisa. Ó. A gente tem aqui em MobX, a ver, deixa eu ver. Não, temos. Uhum. Aqui, ó. Vamos fazer melhor aqui, para não ter esse problema lá do acidente e terminar causando aquele fenômeno. Vamos colocar um TOF aqui, que significa o quê? Quando chega um item na esteira de saída, o exit conveyor que tem lá, aí o que, que ele vai fazer? Ele vai gerar uma transição de quê? De descida aqui, né? Na verdade aqui é de subida de novo, né? Não, não. Vamos trabalhar do jeito que estava melhor. Porque senão eu quero mostrar o fenômeno da transição de descida, né? Então vamos continuar aí. É aqui mesmo. Vou colocar aqui T 2 segundos. E vou colocar aqui tempo off. Pronto. E ok. Compilamos. Ah, não. Variables. Tem um TOF aqui. A gente tem que observar também outra coisa aí, é que no programa poderíamos colocar também um botão que nos facilitaria muita coisa, e é qual? O reset, né? Caso aconteça algum fenômeno indesejado, como que já aconteceu, pois então é melhor colocar aqui um reset. É mais, eu vou colocar, para não ficar fazendo essas coisas lá que a gente estava fazendo, né? Colocar aqui um reset que ele já está definido, né? Então eu coloco aqui, aqui e aqui. Mas essas bobinas aqui são como? São, ó, detalhe, ó, outra coisa interessante aqui, ó. Algumas bobinas aqui são por reset, né? São por estado e outras por set reset, não é verdade? Então, por exemplo, não adianta você ter um contato normalmente fechado apontando para o botão reset em uma bobina que é do tipo set. Então, o que que a gente pode fazer para facilitar tudo? Cria uma outra rege, né? Um outro degrau, na verdade. E vamos colocar aqui aí sim o contato normalmente fechado reset, de tal maneira que quando eu não, normalmente fechado não, vamos colocar ele normalmente aberto. Esse botão que está lá no o botão de reset no Factory, ele é NA, então não preciso colocar ele normalmente fechado, né? Tô colocando aqui reset, né? Deixa eu ver. Botei assim, não foi? Isso. E vou conectar ele com todas as bobinas reset de quem? Então, por exemplo, eu vou resetar tudo que está com set, né? Então, por exemplo, o entry. Vamos colocar aqui o entry conveyor, né? Isso é outra coisa legal que poderíamos fazer agora, né? Vou colocar uma outra reset que vai ser quem? É,
O Exit Conveyor também. Então aqui, ó. Vamos colocar uma outra de reset que vai ser tarará, vou colocar grave também, que é a ventosa. O MoveX também. MoveX. Vamos colocar o Exit Converter, já está, o grave já, o MoveX também. Então pronto. Acho que tudo que foi em algum momento setado, ou que foi colocado em set, né? Quando pressionar reset, botar tudo em condições iniciais, né? Tudo em zero, né? Tá. Acho que é isso mesmo. A ideia é o que? Pegar tudo que tem set e reset e com o botão reset você acionar todas as bobinas reset dessa bobina, né? Não estou utilizando isso aqui porque, né? Observem que o MoviC eu não coloquei aqui. Por quê? Porque ele está configurado como uma bobina clássica, né? Aí sim seria legal utilizar o contato normalmente fechado de quem? Do botão reset, né? E aí está. Agora sim, eu vou ir lá, vou compilar tudo. Uma coisa nova aqui, não. Então pronto. E construir. Conectar. Carregamos com as mudanças. Agora sim já dá para ver algo melhor. Se acontecer algum desastre, pressionamos o reset, modificamos sem ter que estar fazendo nenhum ajuste aí improvisado. Então pronto. Pronto. Então estamos desse jeito aqui. Tá tudo certo aqui. Então pronto. Modo room, certo? Lembrando que sempre colocar no modo room para você poder ver essas variáveis lá no Factory, né? Aí eu dou aqui, certo? E vou pressionar aqui o Start, né? Durante 5 segundos, no mínimo, né? 2, 3, 4, 5, né? Certo. Bom, aqui teve aquele acidente, né? Que a gente já viu. Vou pressionar o Reset agora, só para... Certo? Pronto. Né? De alguma maneira, já com Reset, eu posso vir aqui e pressionar de novo Start. Vou mostrar aqui para vocês aqui. Ficou resetado, né? Tá outra vez em zero e tá dependendo novamente aqui do botão Start, né? 5 segundos, né? Então, ó, observem que aqui, ó, conta um, dois, pronto, né? Ele retarda o desligamento de quem? Da imóvel C, né? Que é a, é a bobina do movimento em C, né? Movimento vertical, certo? Bom, pelo menos essa parte aí do entendimento de como funciona um T-off e um T-on tá claro, né? Eu espero que até aí tudo esteja claro. Se vocês têm dúvidas, claro, podem perguntar. Mas, bom, já que a gente viu um fenômeno aí, o que deveria ser feito para que ele não tenha essa colisão com o sensor que está aí do lado, né? O que está acontecendo aí, gente? Alguém pode me dizer? Porque olha aqui o programa, né? O MobiC, ele é utilizado para quê? Para acionar isso aqui, né? Concordam? Gente? Oi, tô ouvindo, professor. Então, o que poderia ser feito aí para que isso funcione? Porque ele está fazendo colisão ainda, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Observem que quando isso aqui é ligado, né? Isso aqui vai dar zero, né? Então, não vai ligar o MobX, né? Tem que estar sempre em 1. Tudo isso aqui em 1 para que isso aqui dê 1.
certo? Se o T-off, eh, ele tem que ficar desenergizado durante o tempo de 2 segundos, será que ele está satisfazendo essa condição? Então, assim, ó, vamos analisar esse problema utilizando um pouco as ferramentas do Factoring. Ele tem uma maneira de execução que é lenta, né? Ele faz um slow motion da simulação e aí nos permite ver alguma coisa melhor, né? Então eu vou utilizar essa opção aqui, né? Agora não, eu vou colocar um pouquinho mais rápido e quando chegue onde nos interessa, aí eu vou botar lento. Então pronto. 5 segundos. Observem aí, né? Então ele vai chegar, vai descer, como se fosse um fio condutor, o retrocesso, mas ele já acionou X, observe, tá vendo? O que a gente poderia fazer aqui então? Já que o Move X está se acionando, vamos dar um tempo, né? Vamos, por quê? Porque esse tempo está dependendo de que no final, esse acionamento, ele está acontecendo porque o Move C, ele está valendo 1, mesmo quando ele não está sendo acionado, né? Por quê? Porque eu estou com um temporizador T-off, né? Aí, né? Ele está sendo 0, né? Negado vale 1, né? E o movimento, e como se comporta ele enquanto estiver estático. O sensor vai estar valendo 0, né? Que negado é 1, então isso já aciona o movimento em X, mesmo quando não termine o tempo de 2 segundos. Então, eu vou colocar aqui o quê? Um retardo aqui, ao acionamento. Então, eu posso vir aqui e colocar outro T1, né? E vou colocar LD. Aliás, eu botei T1, 0. Poderia simplesmente colocar o próprio TOF, um contato relacionado ao TOF, eu tenho que colocar outro toda vez. Outro temporizador. Como assim? Qual temporizador? Como? Explique isso aí. Eu poderia colocar aí um contato normalmente fechado, normalmente aberto, cuja condição de acionamento fosse o outro temporizador, em uma outra linha, no outro degrau. Ah, tipo aqui, embaixo, do E T-off. eu E, colocaria para depender de TOF. Ele só poderia acionar depois de TOF ter terminado o tempo. sim, certo. Mas aí que está. Quem é que indica para você que o T-off finalizou o tempo? Acredito que seria ligamento de X, né? O ligamento de X? Veja bem, o único indicador que o T-off tem de que você finalizou o tempo é a própria saída aqui. É um estado que vai de 0 para 1, de 1 para 0. Essa seria a única, digamos assim, o único indicativo. E esse indicativo aí de que esse valor está salvo aonde? Em MOV C, né? Que é justamente o que está aqui, ó, na verdade. Então, de alguma maneira, é basicamente o que a gente está fazendo, né? Tipo, eu poderia colocar esse T-off aqui, ao invés desse MOV C. Só que eu vou ter que colocar negado, né? Ainda. Então, como eu não tenho como negar um temporizador, eu nego a bobina que está ligada ao temporizador, que é justamente isso que eu estou fazendo aqui, né? Então, na verdade, não tenho como colocar esse T-off também para o Mob X, né? Porque é o que a gente já fez, tipo, se eu estou entendendo bem sua observação, você está achando que porque isso aqui retarda Mob C, então esse aqui também pode retardar o Mob X. É isso mesmo? Sim, inicialmente eu tinha pensado isso. Mas aí que está, o Mob X aqui, ele funciona em acionamento, isso aqui está em desligamento, né? O que a gente vai fazer é o quê? Utilizar a mesma transição de descida do do T-off, para acionar um T-on, porque aqui temos que retardar o acionamento do Mob X, entendeu?
Mas agora sim, isso é interessante também que perguntem, porque os temporizadores você pode utilizar à vontade e o T-off e o T-on não necessariamente, da maneira como se configura, podem significar aquilo que eles representam, que é um desligamento ao acionamento quando é T-on, um retardo, perdão, um retardo ao acionamento quando for T-on, um retardo para o desligamento quando for T-off. Às vezes você pode fazer um retardo ao desligamento usando um T-on, mas tem uma estrutura para isso que provavelmente a gente vai ver ao longo da disciplina, né? Ou provavelmente daqui a pouco, né? Aí eu vou mostrar, mas tipo assim, não tem como a gente fazer essa jogada de você pegar um T-off e replicar, não pode. Aí sim, infelizmente, a gente vai ter que criar um T-off para cada coisa, né? A depender do que você for fazer, né? E se você quer utilizar a saída do T-off para desligar uma outra coisa, aí você vai ter que usufruir da bobina, né? Que está ligada ao quê, né? Basicamente é isso, né? Vou colocar aqui isso aqui, ó. Vou colocar aqui um retardo de quanto? De 2 segundos. Mas aqui vai ser um retardo de acionamento. Para quem? Para o Mob X, que está em 7, né? Então vamos colocar X, só para diferenciar. Pronto. Criamos uma nova variável, construímos. Ele detectou aqui um T-on 1, tempo on X, construi. Conecta, salva, pronto, né? E agora conectamos aqui também. Vamos resetar tudo, né? Só para descargo de consciência, vamos resetar tudo, né? Garantir que o sistema esteja realmente em condições iniciais. E vamos dar um play aqui. 5 segundos, né? 1, 2. Vou tirar o. Aí, ó. Opa. Peraí. Aconteceu aqui alguma coisa. No Factory, quando acontece esse tipo de coisas, e se alguma peça ficar, digamos, na frente de um sensor, ela é quase fiel a isso, né? Tipo, se você tem uma peça obstruindo, por exemplo, nesse caso, o raio infravermelho do sensor, ele bota esse sensor em um. Tipo, você vai ver aqui no próprio CLP, ele está mostrando que essa variável aqui, que é a variável, deixa eu ver, item na entrada, né? Está em um. Vejam aqui, ó. Em um, em zero, né? Que não, na verdade ele não está obstruindo, né, o sensor, né? Eu pensava que estava, mas não. Não está obstruindo. Ele, na verdade, foi na parte superior do sensor, né? Mas, o que que eu vou fazer aqui, ó? Resetar. Ó, além dele estar esperando o tempo em X, também temos que colocar um tempo onde, porque, claro, evidentemente, a gente também colocou aqui no MOV C, né?
um acionamento quando ele movimentar X, né? E aqui, ó, ele vai estar com uma peça, ele vai estar com a ventosa ligada, ele vai estar também com movimento, sem movimento em X, e ele vai estar com o atuador acionado, né? Então, isso vai dar o quê? Uma ligação direta para Move C. Então, ele liga Move C na hora que ele liga Move X. E aí seria o que, então? Outro temporizador T1. Só que se vamos nessa linha de raciocínio, isso significa o quê? Significa que eu vou colocar aqui, ó. Mas eu vou colocar aqui. Observem que, na verdade, eu estou só acrescentando, né? Acrescentando o quê? Acrescentando temporizadores, né? E aí, vamos chegando lá. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar aqui na sequência, né? Vamos ver, aqui é um T1, eu vou colocar T1, 2. Certo? E o que vamos fazer aqui, então? Quando ele acionar de novo o Move C, ele vai esperar o quê? 2 segundos, né? Vamos colocar aqui também 2 segundos, né? Mas aqui vai ser o quê, ó? Esse T-off, ele somente vai funcionar quando tiver transição de quê? De descida, né? E transições de descida em um T1 fazem o quê? Fazem um desligamento, mas transição de descida no T1 não faz absolutamente nada, porque ele só responde a transições de descida. Então, se eu boto uma transição de descida em um T-on, eu vou ter o que na saída? Um zero, né? Vamos ver isso aqui com calma, tá? Mas vamos ver que ainda assim tem umas pequenas coisas a se falarem nessa estrutura aqui que eu coloquei agora. O tempo, coloquei aqui tempo on e C. Pronto. Bom, eu termino isso aqui e acho que por hoje é só. Mas na próxima aula acho que dá para falar do temporizador T-off, TP, e já dá para falar algumas coisas sobre contadores, entre outras coisas, né? Então por hoje é só isso, mas eu já vou terminar aqui antes. Vou só conectar, fazer o login. Pronto. E aí, ó. Pronto. Então, ó, basicamente esse arquivo tudo e esses códigos eu vou deixar todos lá disponível no Schoology mais uma vez, né? Por hoje, eu acho que passei a informação necessária sobre o T1 T-Off. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar. O horário de atendimento já sabem que é no mesmo dia da aula, antes das 5h40, se não estou equivocado, até 18h40. Verifiquem lá no plano de ensino. O horário que estiver lá, com certeza será. Como sempre, eu digo, vocês, por favor, me avisem com antecedência.
Mas é isso aí. Na próxima aula eu vou dar continuidade com o TP, que já na verdade, se vocês entenderam como funciona o T1, T-off, pois com certeza vão saber como vai funcionar o TP um pouco mais tranquilo. E é isso aí, gente. Dúvidas? Alguma coisa que queiram falar, perguntar? Não, professor, tranquilo. Tá bom, então, gente. Então, por hoje é só. Lembrem que a aula de sexta-feira, a partir de hoje, é para fazer o quê? É para vocês trabalharem na lista número 1, né? Se não estou equivocado. Lá deve estar dizendo isso, então já a lista está lá disponível. Se tem dúvidas com relação à lista, podem falar também, alguma coisa, aproveitem, né? Sei lá. Tudo bem, então, né? Bom, então, por hoje é só isso, gente. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, pessoal.